Facebook e no site pelo Rádio Folha PR. 12 horas 34 minutos, estamos de volta com o nosso Conexão Notícias. Canal Saúde. Com o nosso Canal Saúde, que hoje tem como tema inchaço nas pernas. O que pode ser? O inchaço nas pernas, pés e tornozelos, também conhecido como edema periférico, é caracterizado pelo acúmulo de líquido nessas partes do corpo. Esse quadro geralmente não é doloroso e costuma ser mais frequente nos membros inferiores, justamente em função da gravidade. No entanto, quando provocado por uma lesão, pode causar dor e bastante desconforto. Para conversar conosco sobre o assunto, o médico cirurgião vascular do Hospital Jaime da Fonte, Esdras Marques. Boa tarde, bem-vindo ao nosso Canal Saúde. Boa tarde, Patrícia. É um prazer estar novamente aqui com você e com seus ouvintes. Alô, doutor Esdras, o senhor está me ouvindo? Boa tarde, Patrícia. Estou ouvindo bem. Doutor Esdras? Boa tarde, Patrícia. Eu vou soltar aqui uma matéria sobre diabetes enquanto a gente retoma esse contato. O Hospital Pelópidas Silveira, no Recife, que também é referência na área de cardiologia, fez um alerta importante nesta segunda-feira, Dia Nacional do Diabetes, sobre os cuidados com a doença. A diabetes é considerada um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares. Além de formação de aneurismas, existem outros riscos que podem causar à saúde, como explica o cardiologista do Hospital Rafael Travassos. O AVC, que é o acidente vascular cerebral, o infarto agudo do miocárdio, o entupimento das artérias das pernas, doenças renais, doenças na nossa visão, que pode prejudicar e até provocar cegueira. O cardiologista orienta sobre a prevenção da doença através de hábitos regulares. Uma atividade física, cerca de 40 minutos a 53 vezes na semana. Uma alimentação saudável, balanceada, rica em fibras. Evitar o excesso de bebida alcoólica. Não fumar. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, mais de 13 milhões de pessoas estão vivendo com a doença atualmente no Brasil. Isso significa 6,9% da população nacional. Da agência Rádio C de Notícias, Luiz de Castro. Agora sim. Doutor Esdras, boa tarde. Boa tarde, Patrícia. É um prazer estar com você novamente e com seus ouvintes. Isso, olha, e hoje o tema inchaço nas pernas, o que pode ser, são várias as causas para que essas pernas inchem. Eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente, assim, as principais causas, as mais frequentes, digamos assim, não as principais, as mais frequentes. Patrícia, é um problema muito comum. Pode ser consequência do trabalho, né? Quem passa muito tempo sentado ou em pé. Pode ser causado por falta de atividade física, pode ser causada por excesso de peso e também por doenças de circulação, doenças cardíacas, reumatológicas, doenças renais. Então, como você introduziu bem, são muitas as possibilidades, né? Muitas as causas. Insuficiência cardíaca está nessa lista? Sim, a insuficiência cardíaca entra dentro das doenças do coração. É também uma possibilidade, uma causa mais grave, não é a mais comum. As causas mais comuns, elas estão relacionadas mais à falta de atividade física, pessoas que passam muitas horas em pé ou sentadas, e ao excesso de peso. Essas são as causas mais comuns. Doutor, os problemas renais também ela traz não só para as pernas, mas todo o corpo, não é? Com essa retenção de líquidos. E no caso das doenças renais, então você tem, além de inchaço nas pernas, você tem inchaço nas mãos, você tem um inchaço no rosto, né? O corpo todo incha. Doutor Esdras, o que é exatamente esse edema periférico? É quando a gente está só com a retenção de líquidos nas pernas, ou, por exemplo, pode aparecer também nas mãos, ou braços. Quando a gente fala em edema periférico, a gente se refere apenas a esse inchaço nas pernas? O mais comum, Patrícia, é nas pernas, mas ele pode acontecer também nos braços. E é uma retenção, pode ser retenção de líquido,
né? Por exemplo, na doença renal, na doença do coração, você tem retenção de líquido. Mas pode ser também uma retenção de sangue nas pessoas que têm varizes. As varizes, você tem um problema de bombeamento do sangue, o sangue não volta para o coração, fica preso na perna, e aí você tem inchaço também. Então é mais comum nas pernas, mas pode acontecer também nos braços, nas mãos, né, no rosto, ok? O senhor já falou, seria a minha próxima pergunta a respeito das varizes, o senhor já respondeu, não é? Que as varizes também podem provocar essa retenção de líquidos, mas doenças como artrite, as doenças reumáticas, também podem apresentar essa retenção de líquidos periféricos. E aí, como é que a gente sabe? Tem que fazer um diagnóstico, tem que buscar essa causa. Primeiro, agora, existe, antes de chegarmos até o médico, alguma atitude, alguma medida que nós podemos tomar em casa? Por exemplo, põe as pernas para cima, isso ajuda? Primeiro lugar, Patrícia, você precisa reconhecer que inchaço não é algo normal, né? Se você começa a apresentar inchaço com frequência, com regularidade, você precisa procurar um especialista, um médico, para a gente estudar quais são as causas desse inchaço. Como você falou, doenças reumatológicas também estão na lista, né, os reumatismos que causam inchaço nas juntas. Existem, sim, medidas para que você possa diminuir o risco de ter inchaço. Então, por exemplo, aquelas pessoas que passam muitas horas em pé ou sentadas no trabalho, a gente recomenda usar meias elásticas durante essa atividade profissional, ou interromper essa posição sentada ou em pé durante 5 minutos, regularmente, a cada duas horas, caminhar um pouco. Praticar atividade física também é algo muito importante na prevenção do inchaço, né? As atividades físicas aeróbicas. Então, quais são? Caminhar, andar de bicicleta, Cooper, uma ginástica aeróbica, dançar. Então, são atividades que comprovadamente melhoram a circulação e diminuem aí o risco de inchaço. Controle do peso. Então, a gente sabe também que o excesso de peso, o sobrepeso, a obesidade são fatores muito importantes para causar inchaço e retenção de líquido. Então, controlar o peso contribui muito para você não ter esse problema. Então, essas são as medidas gerais, principais, né, que são as que mais frequentemente são orientadas para você não ter problema de inchaço, de retenção de líquido. Tomar bastante líquido é uma outra recomendação, porque você estimula o funcionamento do rim. Então, são algumas medidas mais comuns. Doutor Esdras, a utilização daquelas meias de compressão pode ajudar? Pode sim, Patrícia. As meias de compressão elástica são muito úteis, muito eficazes na prevenção do inchaço. Em pessoas, por exemplo, com varizes, pessoas que não têm varizes, mas passam muito tempo em pé, sentada no trabalho, gestantes, que é uma situação também que predispõe ao inchaço, à gravidez. Então, a meia elástica ajuda muito. Agora, existem vários tipos, gradações de meia elástica, né? Você tem a meia que vai desde a suave compressão até a alta compressão, então é importante você ser visto pelo médico especialista para saber qual é a melhor meia para você, qual é a melhor compressão. Mas a meia é um instrumento muito útil, muito usado na prevenção do inchaço. Doutor Esdras, em alguns casos, pode ser indicada a cirurgia em caso vascular, por exemplo? Sim, pode sim. Por exemplo, no caso dos pacientes que têm varizes, a cirurgia pode ser um tratamento além do uso da meia. Então, existem alguns pacientes que têm varizes, que a gente chama de varizes assim, mais calibrosas, que eles vão ter realmente só um bom resultado no controle do inchaço se fazem uma cirurgia, né? É um exemplo. Existem doenças? Não. Existem doenças que você precisa de um controle com medicamentos.
Então, eu não falei aqui inicialmente de uma causa muito comum de inchaço, que é a hipertensão. Então, são pessoas que têm a pressão alta, não está controlada a pressão e ela começa a apresentar inchaço. Então, nesse caso, nesse grupo de pessoas, tomar a medicação da pressão para controlar os níveis da pressão vai fazer também o inchaço desaparecer. Então, nas pessoas que têm problema renal, o uso de medicações também controla o inchaço. Então, dependendo da causa, você vai tratar com medicações, com cirurgia, ou até só com a mudança do hábito de vida, né? Como eu falei para você, a atividade física, perder peso, né? A mudança de postura. Então, vai depender de o que causa o inchaço. Doutor Esdras, trombose venosa profunda. Do que nós estamos falando? Por gentileza, me auxilia aí. A trombose é uma doença bem grave, onde você forma um coágulo dentro de um vaso, normalmente acontece realmente nas pernas, e causa também inchaço. É uma causa de inchaço, uma causa mais assim grave, né, que exige, em alguns casos, até internamento no hospital, para você não ter problemas como a embolia pulmonar. E você, nesse caso da trombose venosa, você precisa usar algumas medicações para dissolver o trombo. Essas medicações nós chamamos de anticoagulantes. Então, já é uma situação mais grave, mais emergencial, a trombose venosa. E causa também inchaço. Mas a maioria das pessoas que apresentam inchaço não é a trombose venosa, né? A maioria dos casos não é trombose venosa. A trombose venosa é uma causa também de inchaço, uma causa mais grave. E em casos como esses, qual a periculosidade? Por exemplo, pode chegar a precisar amputar o membro ou não? A trombose venosa, ela é uma condição que exige um atendimento de emergência. A gente sabe que o principal problema de quem tem trombose venosa não é nem a amputação, é a embolia pulmonar. E você tem uma insuficiência, não conseguir mais respirar porque o trombo sai da perna e vai lá para o pulmão. Existem algumas pessoas que têm uma predisposição para ter trombose venosa, isso é algo muito importante. Então, se você tem uma história familiar, irmão, pai, filhos, ou seja, parentes em primeiro grau de trombose venosa, você tem que ficar atento, porque você pode trazer também essa condição genética. A trombose venosa, ela é mais comum em pessoas que estão acamadas. Então, ela é muito comum, por exemplo, em pacientes hospitalizados, que ficam muito tempo deitados, porque ficar deitado muito tempo sem andar é o principal fator de risco para a trombose venosa. Então, a gente fica sempre muito atento a esse problema nos pacientes que estão no hospital, ou que estão acamados em casa também, né? Hoje a gente tem essa possibilidade, né, que é o cuidado domiciliar, o hospital domiciliar, e a pessoa acamada, pessoa que não anda, ela é uma pessoa com risco de trombose venosa. Então, nós já ficamos atentos, médicos que cuidam, enfermeiros, né, existem medidas de prevenção para evitar a trombose venosa. Doutor Esdras, existe há alguma relação entre o gênero e a doença, o edema nas pernas, por exemplo, homens, mulheres, quem mais apresenta, ou não existe isso? É mesmo uma questão de postura, de estilo de vida, de estar sentado, de pouco exercício, ou de alguma condição congênita? Patrícia, você tocou num ponto bem importante e pertinente. Existe sim, as mulheres, elas têm mais risco de desenvolver inchaço. Por exemplo, nós sabemos que as mulheres elas têm muito mais chance de desenvolver varizes, que é uma causa de inchaço. Por quê? Porque por questões hormonais, musculares, né, a diferença entre a ação dos hormônios femininos e o masculino, então a mulher ela tem mais chance de ter varizes e com isso ela tem mais chance também de ter inchaço. A gravidez, a própria gravidez, que é uma condição da mulher, ela provoca inchaço. É muito comum eu estar no meu consultório e atender gestantes com inchaço. Tá? Então, a maioria das gestantes, em algum momento da gravidez, ela apresenta algum grau de inchaço
nas pernas. Então, a gente sabe que realmente é uma condição mais frequente nas mulheres. E aí, neste caso, as mulheres mais jovens, as mulheres mais velhas, aí vai depender do estilo de vida mesmo, não é isso, doutor? Nesse caso, a gente tem aí, tanto para mulheres jovens, como para mulheres já na meia-idade, pode ter uma relação até com o uso de hormônios como estrógenos, né, que aumentam o risco de inchaço. Então, mulheres mais jovens podem usar como anticoncepção, e já mulheres na meia-idade como reposição hormonal da menopausa. Mas, como você falou, essa questão do estilo de vida, o hábito de vida, ele pode ser decisivo. Então, muitas vezes, você vê duas pessoas que estão na mesma faixa de idade, usam as mesmas medicações, uma tem inchaço e a outra não. E o que é que faz a diferença entre elas? É o estilo de vida. Então, uma delas pratica atividade física, mantém o peso controlado, então, mesmo sendo submetida ao risco do sexo feminino, do gênero feminino, ou ao uso de uma medicação como um hormônio, ela não apresentou inchaço, porque ela tem um estilo de vida, né, que conseguiu aí equilibrar esse risco. O edema periférico, por si só, ele representa um risco significativo à saúde? Ele pode representar um risco significativo, né? Além dessa questão, assim, do desconforto, porque normalmente quem tem um edema, esse inchaço, assim, presente continuamente, ele começa a ter dor, sensação de peso, né? Esse inchaço começa também a afetar até as juntas, começa a ter dor articular. E, claro, quando a coisa progride e você não trata, e surgem problemas mais graves. Você fica mais predisposto a ter ferimentos, úlceras nas pernas. Então, é uma causa do surgimento de úlceras, o inchaço crônico. Infecções, né? Por exemplo, a erisipela é uma infecção da pele que é mais comum nas pessoas que têm a perna com inchaço crônico. Então, quando tem isso cronicamente, além do desconforto, né, que isso traz para você, ele começa também você começa a ter risco de apresentar essas complicações, né, que podem até levar você para a emergência, causar um internamento. Uma erisipela pode causar um internamento para você tomar antibióticos venosos, né, uma úlcera que abre, é um problema grave, você afasta a pessoa do trabalho, exige curativos diários. Então, são complicações que podem acontecer quando você, o edema, o inchaço, ele persiste por muito tempo. E aí, nesse caso, quando aparecem as úlceras, a utilização de antibiótico é o mais recomendado, doutor Esdras? Quando aparecem as úlceras, você pode, se a úlcera se contamina com uma bactéria, você vai precisar usar antibiótico, né? Às vezes não precisa, mas vai precisar de curativos. Às vezes essa úlcera sangra e a pessoa tem que ir para a emergência porque tem esses sangramentos, você tem dor da ferida aberta. Então é um problema bem grave, né? Bem chato. Doutor Esdras, eu passaria aqui o resto da tarde conversando com o senhor, tirando minhas dúvidas, mas infelizmente acabou o nosso tempo. Eu deixo então o senhor à vontade para as considerações finais e, por gentileza, se o senhor sentir, fique à vontade também para deixar os seus contatos. Patrícia, eu agradeço a você mais uma vez a oportunidade. Eu acho que o mais importante é que cada pessoa saiba que ter inchaço não é normal. Então, se você começou a apresentar inchaço, isso se mantém um dia após o outro, procure um médico especialista. O angiologista é uma das especialidades que cuida desse tipo de problema, e o melhor é você procurar bem rápido, bem cedo, precocemente, para que você não tenha complicações. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, o tratamento é bem simples: mudar as atitudes, mudar a postura de vida, usar uma meia elástica, e você já controla o problema sem medicação, sem cirurgia.
Essa eu acho que é a minha principal recomendação para quem está me ouvindo. Então, mais uma vez agradecendo ao Dr. Esdras Marques, que é médico cirurgião vascular do Hospital Jaime da Fonte, e nós finalizamos o nosso Canal Saúde de hoje. Canal Saúde, um programa onde você fica sempre bem informado com as entrevistas de médicos, trazendo muita informação para a sua saúde. Canal